Deus sempre vai te mostrar antes que aconteça. Às vezes nós aqui não prestamos atenção nos sinais no que Ele está nos revelando. Hoje eu estou diferente, estou com essa cara de choro mesmo, porque ter uma visão, ter uma responsabilidade referente à visão que Deus te entregou. Quando Deus te diz, eu vou te mostrar primeiro do que todos, isso não quer dizer que isso é um privilégio, tá? Mas não é fácil. Eu creio que foi, acho que Isaías, porque eu não escrevi aqui, porque faz muito tempo que eu venho escrevendo tudo que Deus está me dizendo. E aí, hoje aconteceu algumas coisas que faz total sentido de tudo que Deus já havia me avisado. E eu escrevi para que eu não viesse esquecer, né? Porque durante todos esses dias Ele vem falando comigo o que iria acontecer. E até o momento quando eu li, eu disse, mas eu nem tô sentindo essa dor. E não entendia que viria, né, algo muito forte, a qual iria impactar muito o meu corpo físico, meu corpo mental, na verdade a minha mente. E o Senhor pediu para mim põe uma sentinela, tipo assim, te põe em alerta. Que estou em uma temporada, Deus falou assim para mim que eu estou em uma temporada onde preciso estar espiritualmente alerta, em oração, discernimento, com uma sentinela em cima da torre, algo acontecendo ou prestes a acontecer. No mundo espiritual que exige a minha atenção, sensibilidade e posicionamento. Deus ele está me mostrando que há batalhas ocultas ou traições sendo reveladas. E lá no versos 2, que eu não me lembro qual é o capítulo, não sei se é Crônicas, se é Reis, enfim, só escrevi, que diz, o traidor trai, o destruidor destrói. O que Deus está me alertando? Deus está me alertando sobre pessoas, alianças ou situações que parecem seguras, mas não são confiáveis. E essa palavra, ela denuncia o espírito de traição, destruição, talvez no ambiente espiritual, familiar, ministerial ou emocional. Eu escrevi assim porque eu não imaginava o que viria de fato. Mas tudo isso fala sobre um acordo que eu tinha que fazer hoje, que eu tinha que enfrentar hoje, enfim. E, para piorar, não se trata só da minha pessoa, que eu acredito que isso que é pior, quando é um grupo, quando Deus mostra algo para você e que os outros não conseguem enxergar e você às vezes até tenta falar, isso que dói muito mais. Mas você tem a certeza, apesar de que você não está vendo o ambiente favorável, mas você tem a certeza porque Deus te entregou algo e Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás do que ele diz. E então eu não posso deixar de ouvir o que Deus está falando ou deixar de fazer o que Deus está mandando para poder fazer o que as pessoas querem. Eu jamais, apesar de que é muito difícil as pessoas ficar contra você ou te chegar ou não compreender o que Deus te mostrou, porque simplesmente elas não conseguem enxergar, porque às vezes a dor que estão sentindo é muito maior do que a fé e creem no poder de Deus, entendeu? Então é como se as coisas estivessem invertidas. A minha dor, os meus problemas, eles estão acima de Deus. Então isso faz, esse pensamento faz com que eu não enxergue de fato como Deus age, o poder dele. E aí você acaba não conseguindo entender o que ele está falando, mas ele está falando. Simplesmente você não está conseguindo assimilar ou entender, mas ele está falando. E você até esquece do que ele já te falou muito lá atrás. Ele não esquece do que ele fala. E Deus, ele não mente. E o que ele fala mais aqui? Deus está compartilhando comigo o peso da intercessão. É verdade. E ele diz aqui no versículo 3, contorço-me como uma mulher em parto. E realmente, mulher em parto dói muito. Eu já tive 3 filhos, mas eu tive 2 que eu senti dores e outra não. E eu sei a dor do parto. Isaías sentia dores espirituais como quem está gerando algo. Pode ser que Deus está me chamando para orar intensamente por algo que está prestes a nascer ou ser abalado.
Eu estou gerando algo no espírito e por isso sinto dor, angústia, inquietação sem explicação humana. Eu preciso me preparar. Algo vai ser abalado, mas Deus quer que eu fique firme. Levantai-vos, ó príncipes, untai o escudo. Deus está me preparando espiritualmente para dias de confrontos ou mudanças. Ele não quer que eu seja pega de surpresa. O ungir o escudo fala de consagração, preparação espiritual para a guerra. Se prepare com o coração, jejum, com oração, jejum e adoração, não para temer, mas para permanecer firme. Deus está me posicionando como vigia espiritual. Estou na torre de vigia dia e noite, versos 8. Deus me chamou para ser atalaia, intercessora, alguém que enxerga antes que os outros vejam. Talvez Deus esteja me mostrando que me colocou em posição estratégica para discernir e alertar outros. E é aquilo que eu estava falando, mas nem todos os outros, eles entendem ou compreendem. Aqui Isaías, ele estava tendo a visão que os outros não estavam tendo. E aí me lembra também de Daniel, onde fala Daniel, capítulo 10, versículo 7, que diz: eu fui o único que vi a visão, os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Então, assim, Deus ele vai revelar para aqueles que estão dispostos, para aqueles que estão mais sensíveis a ouvir, a ver, e que confiam, e que, apesar de todas as dificuldades, confiam de verdade e se entregam ao Senhor e querem entender a situação, enfim. Eu escrevi aqui porque foi o que Deus estava me falando, tá? Isso aqui já faz dias. Eu sou a chave para proteger minha casa, família, igreja ou propósito. Isso Deus estava me entregando tudo isso. E eu escrevi o que Deus me falou. Filha, estou te chamando para a torre. Prepara-te, pois eu sou contigo. Vigia, ora, consagra-te, unge teu escudo, pois és minha sentinela. E verás o cumprimento do que eu te mostro. Nada te será surpresa, porque te aviso antes. E verdade. E aí, quando Deus me entregou isso aqui, eu comecei a me preparar, né? Comecei a ouvir tudo que ele estava me dizendo e me preparando todos os dias. Em jejum, em oração, em posicionamento. Apesar que tinha dias que eu estava melhor, outros dias que não, mas o Senhor ele vinha e me chamava novamente. E assim ele foi me entregando dia após dia coisas. E hoje aconteceu, tudo isso que ele falou aconteceu. Eu acredito que foi tudo, não sei se ainda vai ter mais alguma surpresa referente a essa parte aqui, mas tem os outros dias que ele foi falando mais coisas comigo em Provérbios, né? Deus está dizendo para mim hoje: filha, não pare no meio para mim terminar o que eu comecei. Tipo, continua, vá, avance. E nos outros dias ele foi falando mais coisas. E lá em 2 Crônicas 14:7, que ele estava falando, Deus está falando hoje para mim. Asa confiou em Deus para vencer uma grande batalha. Em vez de se acomodar, ele usa o tempo de tranquilidade para se preparar e fortalecer a nação. E momento de paz deve ser usados para a sabedoria, para crescer, edificar e se preparar espiritualmente, não para relaxar na fé. E o Senhor me chama mais uma vez. Levanta, vamos. Não é tempo de ficar parada. O inimigo era muito maior. Era 1 milhão versus 580 mil. Mas Asa, ele confiava em Deus. Asa, ele não fugiu, mas enfrentou. E Deus está dizendo assim: filha, você vai ter que enfrentar. O problema com coragem e fé. Asa, ele enfrentou com coragem e fé. Ele tinha poucas pessoas do lado dele, mas ele não acreditava na quantidade das pessoas, mas sim no Deus que estava com ele. E isso me conforta, apesar de toda a problemática que aconteceu, isso me conforta, mas eu estou deixando este vídeo gravado. Hoje é quarta-feira, 18 de junho, 9h38 da noite. E para que sirva de testemunho do que vem pela frente, em nome do Senhor Jesus, o que Ele vai fazer por todos nós. Amém? Beijos.